Olá pessoal, está começando mais um episódio do InVips Podcast, o espaço onde refletimos sobre os desafios e caminhos da segurança pública no Brasil. Eu sou Luiz Fábio Paiva e convido você a me acompanhar nessa conversa. Então hoje vamos bater um papo sobre o livro O PCC para além de São Paulo, Expansão, Transformações e Conflitos. Esse livro, ele é parte da coleção Violência, Poder e Segurança Pública, que integra as iniciativas do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, criado com o propósito de impulsionar a produção científica, ampliar as perspectivas analíticas e promover soluções inovadoras para problemas sociais relacionados aos fenômenos da violência, do crime e da segurança pública no Brasil. O InVips reúne atualmente 16 grupos de pesquisas de universidades públicas distribuídos em 11 estados, construindo uma rede nacional de excelência dedicada ao tema. O objetivo central do Instituto é compreender como dinâmicas relacionadas à violência e ao crime são possíveis e afetam a sociedade brasileira, suas instituições, práticas e cultura. Para isso, aposta na articulação entre pesquisa, ensino e extensão, incentivando o intercâmbio entre diferentes grupos, territórios e abordagens. E hoje a gente vai então falar, sobre o PCC para além de São Paulo, essa publicação que eu tive o prazer de organizar junto com ela, que é uma das grandes pesquisadoras sobre a história, e as dinâmicas que compõem o primeiro comando da capital, que é a professora Camila Caldeira Nunes Dias. Seja bem-vinda, professora Camila. Obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui participando desse podcast mais uma vez, do podcast do InVips. Já participei outras vezes. É uma alegria muito grande estar com o resultado do nosso projeto coletivo, para a partir de hoje, apresentá-lo e ver os resultados desse projeto de pesquisa circulando e fomentando debates, tão relevantes, um tema que, especialmente nesse momento, que a gente vive no Brasil, um momento que já dura alguns anos, mas enfim, em que a questão da segurança pública, especialmente, as questões que envolvem os grupos criminais, têm se tornado politicamente com vieses muito equivocados, no diagnóstico e nas interpretações que se fazem, nas classificações. Acho que pesquisa financiada pelo CNPq, com recursos públicos, envolvendo universidades públicas de vários estados do Brasil, o resultado dessa pesquisa, esse livro, acho que tem um potencial muito grande para qualificar esse debate. Muito obrigada. Agradecemos, Camila, e vão estar com a gente hoje nesse debate as professoras Rochelle Faxineto. Seja muito bem-vinda, professora Rochelle. Olá, pessoal, um prazer imenso estar aqui com vocês também para conversar um pouco sobre essa experiência coletiva de pesquisa que foi tão importante, sobre um tema tão atual e sobre o qual a gente precisa se dedicar e qualificar de fato essa discussão. Então, um prazer estar aqui mais uma vez com colegas já da experiência do INCT, do InVips, que é também um espaço de troca, é um espaço de aprendizado entre todos nós, um espaço de afetos também. Então, para mim, é um grande prazer e uma alegria estar aqui com vocês e a gente vai ter uma boa discussão aqui hoje. Juliana Mello também vai estar aqui com a gente conversando. Olá, gente, um grande prazer estar aqui nesse momento. Como as minhas colegas falaram, é muito satisfatório fazer parte desse projeto, por uma rede de universidades, uma rede de debates muito viva, muito dinâmica, muito respeitosa também. E além da importância desse livro, dos desafios que ele coloca diante da situação brasileira, ele é muito importante citar também, que é uma forma de devolução de recursos públicos, de valorização da universidade pública, e a gente, todo esse processo, a gente tem muito essa preocupação da devolutiva social, então a gente está trabalhando nesse sentido, então eu fico muito feliz com isso, com a valorização das trocas acadêmicas respeitosas, simétricas, valorização dos recursos públicos, das universidades públicas e de temas que são extremamente importantes, para a nossa realidade social. Obrigada. Nós que agradecemos, Juliana, seja bem-vinda. Obrigada. E também completa a nossa banca de hoje, a nossa banca de uma conversa, de um bate-papo, Gabriel Patriarca. Seja bem-vindo, Gabriel.
É um prazer imenso estar aqui hoje e foi muito gratificante poder participar do projeto, que acho que para mim demonstra muito os resultados de um esforço coletivo, né? Todo tipo de produção acadêmica ele nunca é só individual, a gente tem que ler os textos dos outros, a gente produz nossos textos que a gente espera que contribua para os trabalhos dos colegas, e acho que esse livro ele reflete muito esse benefício de ter um trabalho coletivo com pessoas de diferentes lugares, diferentes instituições, refletindo sobre um mesmo problema, que é um problema de interesse público. Então, acho que é muito gratificante estar aqui e poder continuar seguindo essa discussão com todas e todos. Maravilha, Gabriel. Bem, esse livro ele é interessante, né, porque ele surge de um processo, né, de pesquisa que vai sendo desenvolvido pela Camila já há alguns anos, né, Camila, estudando PCC, que é um grupo que surge nas prisões de São Paulo, né, e você fez um pouco essa caminhada e fez algumas caminhadas também em relação a essa expansão, né, lá num livro que já é um clássico, né, sobre a guerra, né, que também trata um pouco desse trabalho da expansão. Eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo e dessa idealização, né, desse livro que é resultado de um projeto, né, que nos uniu, um projeto do CNPq, um projeto universal. Eu até brinco que eu acho que foi o melhor custo-benefício, né, do CNPq. Eu acho que o CNPq olha pra gente, né, somos referências, né, porque produzimos, além do livro, vocês podem encontrar na página do invips.com.br um relatório de pesquisa, podem encontrar lá um infográfico, podem encontrar lá também um acervo que foi construído a partir dessa iniciativa. E eu queria te ouvir, Camila, um pouquinho sobre esse processo, como é que você vislumbra ele até a chegada dessa publicação. Então, né, Luiz, a gente, acho que todos nós, né, que entramos nesse projeto, a gente já vem há muito tempo dialogando, a gente se encontra em congressos e essa troca de experiência, de conhecimento, de pesquisas que vão sendo produzidas por cada um, elas são extremamente relevantes, né, na conformação, no acúmulo do nosso próprio conhecimento, da nossa própria produção individual, né? Então, como você disse, eu estudo PCC desde 2006, 2007, então já quase 20 anos já, um pouco mais se considerar um mestrado, né? Enfim, nesse processo, ao longo desses 20 anos, muita coisa mudou, né? O próprio fenômeno em si, ele mudou, mas também o campo acadêmico, né? Ele se alargou muito, ele começou a abranger muitas outras universidades e pesquisadores sobre esse tema, muitos outros campos, né? Dentro e fora das ciências sociais. O próprio PCC, que é um grupo que nasce em São Paulo, eu brincava, né, Rochelle, a gente estava rindo aqui, Gabriel, porque ontem à noite eu comentava que eu já não aguento mais essa pergunta de como é que o PCC nasceu, mas assim, porque... Eu acho que vai lhe perseguir por alguns anos, então... talvez. mas é isso, né? Então, esse nascimento do PCC em São Paulo nos anos 90, né, enfim, e que foi objeto da minha tese de doutorado, né? A partir de 2006, especialmente, o próprio PCC se transformou, se complexificou. De lá para cá, né, o PCC passou a estar presente em outros estados, na região de fronteira, em outros estados do Brasil e depois em todos os estados do Brasil e em outros países. E cada vez, assim, foi se agregando, né, outros elementos dessa presença, dessa expansão do PCC, sejam elementos relacionados a uma expansão geográfica e elementos também de uma diversificação criminal, né? Então, e o PCC passou, não apenas, né, ele surge como um grupo dentro dos presídios, passa para as ruas, no varejo do tráfico, depois num atacado para o mercado nacional, depois para o mercado internacional de cocaína e também diversificando, atuando em outras atividades criminais, garimpo, mercados imobiliários formais e informais, transbordando também para os mercados formais mais recentemente, o mercado financeiro, enfim. Ao longo desses 20 anos, muita coisa foi se alterando, né? Foi se transformando em relação a esse fenômeno específico do PCC,
Paralelo a isso, mas relacionado com esse fenômeno, outros grupos também, né? Então, o Comando Vermelho se expandiu, se diferenciou, se complexificou, etc, etc. Outros grupos surgiram no Brasil inteiro e isso acabou provocando cenários de conflitos, de alianças, enfim. E é isso, né? A gente, nesse diálogo, né, Luiz? Eu e você tínhamos, né, já muito diálogo junto e a gente conversando sobre isso, né? Quando abriu o edital universal do CNPq em 2021, a gente conversando, foi bom, eu estudei, né, sempre o PCC em São Paulo e a gente com essa interlocução com outros colegas vendo o PCC de várias formas em vários outros espaços do Brasil, o PCC tem uma característica de ser ele ter uma unidade organizacional, mas mesmo com essa unidade ele consegue se ajustar a cenários específicos, né? Cenários econômicos, sociais, culturais, geográficos específicos, algumas coisas que demandam alguma flexibilidade do próprio PCC em relação às suas normas, as condutas, enfim, a dinâmica mesmo, né, de funcionamento da organização. Enfim, é isso, a gente nesse diálogo sabia que no Rio Grande do Norte a característica, Rio Grande do Sul, nos portos, o PCC atuando, né, em regiões portuárias com vistas aí ao tráfico internacional de cocaína, na Amazônia, no Ceará e assim por diante, né? E a gente pensou nessa proposta, né, de tentar entender essa expansão do PCC a partir não só de uma perspectiva geográfica, que também está inclusa, porque o título do livro, que é o título do projeto, né, é exatamente o PCC para além de São Paulo, porque o PCC de São Paulo é o berço, né? A ideia era tentar ver como é que se deu esse processo para além de São Paulo, mas também observar uma diversidade nessa própria forma de atuação do PCC nos mercados ilícitos, na sociedade e também nos mercados lícitos. E utilizando também metodologias de análise diferenciadas, né? O livro, ele reflete isso, né? Nós tivemos algumas coletas de dados, né, que foram coletivas do projeto, como o mapeamento de notícias, dos acórdãos, etc. Mas nós também, o livro, ele reflete isso, né, a utilização de outras metodologias para observar esses fenômenos. Convidamos colegas, né? Convidamos pessoas que já estavam nas nossas redes de diálogo, colegas, amigos que nós já trabalhávamos juntos, já tínhamos interlocução, conhecíamos os trabalhos uns dos outros e compusemos o grupo, então, para fazer esse projeto, em que se representou esses 9 estados, 8 ou 9, os estados que fazem parte do projeto. Eu acho que nós investigamos 11 estados. Tinha o Mato Grosso e o Sul, Amazonas, né? Também. Uhum. São 11. Ah, sim, nós temos... É que do Amazonas e do Mato Grosso do Sul não tem nenhum pesquisador, né? Mas considerando as pesquisas que já estavam sendo feitas, elas também foram incluídas, né, nos territórios, né, investigados. Então é isso, então foi isso. Não foi digamos assim, a gente não dava, né, nesse projeto, eu já vou encerrar, né, para te falar, mas não dava nesse projeto para convidar uma pessoa de cada estado, porque é um projeto pequeno, né, são poucos recursos. A gente formou um grupo com as pessoas com as quais a gente tinha uma interlocução naquele momento e, obviamente, o projeto ele não tem a pretensão de dar conta, né, da presença do PCC em todo o território brasileiro e nem de todas as formas de atuação do PCC, mas apenas, então, esse projeto buscou dar uma contribuição nesse campo, né, analisando aí, tendo como foco os estados que foram aqui, então, que estão representados aí no livro. E é muito interessante porque alguns anos atrás talvez fosse impossível, né, essa pesquisa. E é muito interessante porque a gente teve várias estratégias, né? Montamos várias estratégias, né? Começamos a pesquisa de uma maneira muito artesanal, fazendo o levantamento de dados, né, em jornais, né, que a gente recolhia ali manualmente. Depois nós sofisticamos esses processos, conseguimos fazer isso por meio do uso de inteligência artificial. O Léo chegou junto e pôde fazer esse processo, né, nos ajudar nesse processo. O Leonardo Carvalho
tivemos o processo que foi coordenado pela professora Ludmila Ribeiro, né, que infelizmente não pode estar aqui, que foram os acórdons. Tivemos 856 acórdons em 27 tribunais de justiça. Então foi um processo que a gente conseguimos arregimentar 12.800 notícias, e eu fiquei muito feliz com esse processo, porque eu acho, e aí me corrijam minhas amigas, meu amigo, nós tínhamos um volume muito grande de informações, muitas informações inclusive etnográficas, sobre as pesquisas sobre grupos, sobre facções, né, no Brasil. E eu acho que a gente conseguiu nesse trabalho construir um acervo, né? Um acervo com informações de tribunais de justiça. Conseguimos construir um acervo com informações da imprensa, que por todos os problemas, né, que tem essa informação, mas ela é uma informação importante no sentido de que ela é um registro histórico, né? Nós construímos um acervo que é também um registro histórico de dados. E para a gente foi muito importante, né? Aqui no Ceará, que é um estado no qual as facções têm um papel muito recente, né? Quando eu comecei a pesquisar, diferente do contexto da Câmara em São Paulo, a gente não falava de facções no Ceará. Quer dizer, é um fenômeno que ganha força a partir dos anos de 2016. E não é porque não atuava, não é porque o PCC ou o CV, né, o Comando Vermelho, não estavam no Ceará, mas era um outro tipo de atuação. Não era uma atuação orgânica, né? Era uma atuação um pouco mais peculiar. E essa pesquisa trouxe alguns achados que depois eu também gostaria de compartilhar, mas eu queria ouvir Rochelle e Juliana sobre as realidades do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte, né? Como foi, então, a participar desse projeto, o que é que esse projeto trouxe, como é que vocês também se sentiram motivadas a partir das realidades que vocês estavam vivenciando nos estados de vocês. Depois eu tenho uma para o Gabriel para saber o papel dos portos e aeroportos nesse processo. Então, Luiz, acho que dialogando um pouco, né, com o que a Camila trouxe aqui, eu nunca tinha estudado o PCC na minha trajetória, né? Não sou uma estudiosa do PCC, então adentrei aqui o projeto, inclusive sou muito grata pelo convite e pela oportunidade tão generosa que vocês também abriram, porque eu acho que, de certa forma, isso, né, eu acho que um dos resultados desse projeto é a construção e a consolidação de uma rede. A gente hoje consegue, sabe, né, trabalhar muito melhor em rede, porque é uma coisa que não está dada também. Eu acho que isso é importante de se dizer. Como é que a gente monta um projeto de forma coletiva? Como é que a gente coleta dados? Como é que a gente monta um desenho de pesquisa? Como é que a gente envolve pesquisadores em diferentes etapas do processo das suas pesquisas? Então, acho que o projeto produziu tudo isso, né? De uma forma muito orgânica, por assim dizer. Então, acho que esse trabalho em rede é algo muito significativo. Lá no Rio Grande do Sul, isso envolveu um conjunto de bolsistas de iniciação científica. Nós tínhamos 5 bolsistas, né, de iniciação científica atuando, né, nesse projeto. E eu acho que o bacana foi isso. A gente foi paulatinamente, de certa forma, construindo as categorias, por exemplo, o que era relevante. Eu acho que o tema das representações jornalísticas, né, que, enfim, eu não era uma estudiosa do PCC, né, não me considero uma estudiosa do PCC, mas, enfim, nós vínhamos trabalhando muito no âmbito da produção jornalística já, da cobertura jornalística, ou seja, entender as matérias, né, as notícias como um objeto da análise sociológica, muito também na linha da querida professora Maria Estela Grossi Porto. Então, nesse aspecto, juntou, né, os nossos interesses de pesquisa, porque já vínhamos então com essas investigações sobre os temas da violência de gênero nas representações midiáticas, né? E eu acho que esse é quer dizer, o Luiz Fábio falou dessa questão dos resultados, né? Os bancos de dados, tanto das notícias quanto dos acórdons, eu acho que embora eles apresentem, como todas as fontes nas ciências sociais têm os seus limites, né? É fundamental que a gente possa olhar para a cobertura jornalística, porque a gente consegue ver de que forma, né, esse tema também passa a ser apropriado pelo discurso público, pelas pessoas que leem os jornais, de que modo a própria categoria facção se torna também um objeto de disputa semântica, digamos assim, né, em diferentes contextos
e sobretudo pensando agora também no momento eleitoral, né, e do quanto isso também vira uma pauta a ser disputada e angariar, enfim, né, adeptos dentro das suas propostas. Então, eu acho que é sim um locus extremamente importante para a gente tentar entender a produção dos sentidos em torno desse fenômeno também, né, o modo, quer dizer, não o fenômeno em si, né, das dinâmicas e práticas do PCC, mas também o modo como isso é representado na cobertura jornalística. E eu acho que um outro aspecto importante também que essa rede, esse trabalho em rede tem produzido é a formação de novas gerações de pesquisadores, né? Hoje nós temos muitos outros estudantes e pesquisadores se interessando e adensando o campo e começando a desenvolver suas pesquisas sobre o tema em função também, né, desse projeto e da forma como ele foi muito bem conduzido aí pela Camila e pelo Luiz Fábio. Juliana, como foi então participar dessa... É sempre muito bom estar aqui participando desse projeto e a gente tem continuidade com o INVIPS, né? A gente tem agenda aí até, enfim, para muito tempo. Então, é uma atividade, participar desse projeto é muito relevante pelas trocas, pelo debate, pelo fortalecimento de um tema que era muito marginal ainda, que tem relevância pública, né, política, como a gente está vendo atualmente. Então, como antropóloga, eu consegui também me desvencilhar só do trabalho de campo mesmo, né? Então, eu fui para outras fontes com os meus alunos, então foi muito interessante pesquisar as reportagens, né? Porque elas indicam representações sociais, porque a gente pensa sobre facção, sobre violência e tem impacto na construção da vida social. É muito importante esse projeto também em termos públicos, porque a gente está muito preocupado com o impacto da violência nas comunidades periféricas e no Brasil como um todo. Então, a gente tem uma rede consolidada. Eu acho que o Luiz e a Camila estão de parabéns também, porque além de serem muito generosos, a gente tem uma troca que é simétrica, que é estimulada através de vários encontros, né? Encontros em congressos, em atividades, e a gente tem aí esses resultados. Como a Rochelle também, eu não necessariamente era uma pesquisadora do PCC, também não me considero uma especialista, né? O PCC aparece para mim trabalhando com o sistema prisional e com um evento específico, né, que eu vou falar logo mais, que é um marco importante para a gente pensar a inserção do PCC no Rio Grande do Norte e as suas consequências. Gabriel, falar um pouco de você, que foi assim, um pesquisador que teve em São Paulo, né, e você participou justamente ali numa dinâmica estratégica, né? Vendo um setor que é fundamental para a mobilidade, né? De vários trânsitos e dinâmicas do PCC. Como é que foi a experiência? Eu acho que, diferente dos outros pesquisadores e pesquisadoras que estavam situados em um estado e abordando as dinâmicas do PCC nesse estado, eu, situado em São Paulo, estava averiguando a presença do PCC em um campo específico, que é o campo portuário. Mas isso tem tudo a ver com a dinâmica de expansão do PCC também. Porque, em primeiro lugar, como a Camila mencionou na introdução aqui à nossa conversa de hoje, isso envolve a expansão do PCC às zonas de fronteira. Elas foram, né, tipicamente discutidas no que diz respeito às fronteiras terrestres. E o que a minha pesquisa aborda, há já mais ou menos 8 ou 9 anos que eu tenho desenvolvido pesquisa em portos, é a expansão do PCC para as fronteiras marítimas, que, no caso, se concentram em instalações portuárias. A questão é que o Porto de Santos, no estado de São Paulo, é geralmente considerado um reduto do PCC, de onde a facção extrairia, inclusive, a maior parte dos seus lucros. Mas o que a gente tinha visto nos últimos anos era uma expansão do PCC para outros portos. Por isso que o meu trabalho aqui no projeto foi tentar fazer esse panorama de expansão do PCC para outros portos de estados brasileiros. Por isso, nesse sentido, eu fiquei situado em São Paulo, mas tentando averiguar e identificar, sobretudo a partir das notícias, a identificação de atividades do PCC em outros portos do Brasil. E eu acho que o projeto ele foi muito feliz no resultado, porque eu acho que pela primeira vez a gente tem, de fato, um panorama, né, um diagnóstico, como se visto do alto, de pelo menos todos os estados brasileiros com instalações portuárias, com alguma menção a atividades do PCC. E aí a gente conseguiu aprofundar um pouco quais atividades eram essas, quais dinâmicas se estabeleciam ali. E eu acho que os resultados são muito interessantes, muito instigantes, e eles colocam uma agenda de pesquisa futura. Claro que aí pode ser aprofundada com outros métodos, por outros pesquisadores e assim por diante.
Logo mais na sequência a gente pode discutir, mas, por exemplo, quase metade dos portos públicos brasileiros tiveram alguma menção ao PCC no nosso banco de dados. Foram 16 portos de 34 portos públicos brasileiros. Acho que é um resultado bem interessante para a discussão. E agora eu queria ver um pouquinho dos achados, né? Que a gente falasse um pouquinho dos nossos achados durante esse processo de pesquisa. Eu vou iniciar aqui pelo Ceará, né? Aproveitar. Aqui já estou na fala. Vou trazer um pouco essa experiência do Ceará, que foi muito interessante porque, sem sombra de dúvida, o papel do PCC no Ceará, que tanto os dados retrataram, os dados das matérias, dos acordos, mas também dos trabalhos de campo, né? Porque esqueci esse pequeno detalhe, né? As nossas atividades também estavam ligadas e conectadas pelos trabalhos de campo que nós fazíamos. Então, também no trabalho de campo, há uma marca, né? Há uma diferença. Em 2016, nós tínhamos 4 grandes facções atuando no Ceará, que era o primeiro comando da capital, o Comando Vermelho, o surgimento de uma facção local, que eram os Guardiões do Estado, mas a família do Norte também, né, com a facção do Amazonas, atuando no Ceará. E o cenário foi se transformando e cada vez nós tivemos mais um cenário de facções penetrando os territórios, exercendo domínios armados nos territórios, estabelecendo regras, estabelecendo controles sociais, né? E a grande diferença é, de fato, o PCC, que não vai entrar tanto nessa jogada do domínio territorial. Então, é muito comum a gente chegar em órgãos de segurança. Aqui nós fazemos o monitoramento de facções por meio das notícias do jornal, né? Um trabalho artesanal que os meninos fazem, algo que, né, Camila, a gente sonha aqui poder fazer, mas ainda temos umas dificuldades. Esse trabalho é manual, feito aqui. Então a gente consegue visualizar, por exemplo, que quando o PCC é mencionado, ele não é mencionado como uma facção que está exercendo um domínio no território. Ao mesmo tempo, ele tem um papel estratégico na economia do crime, na dinâmica econômica dos mercados ilegais e da maneira como esses mercados funcionam, né? Pelos portos, pelos trânsitos, pelos aeroportos, pela dinâmica de circulação, enquanto grupos como o CV, como a GDE, como a Massa, aparecem muito mais conectados a essa dinâmica do território. E aí tem um dizer, né, digamos assim, não sei se é tão comum, né, ao espectador de outros estados, ao ouvinte de outros estados, a palavra, um dizerzinho, né, no Ceará a gente tem essa coisa do dizer, então tem que é uma espécie de ditado, né, uma coisa que as pessoas dizem, que é, o PCC são os elegantes, né, que é a ideia de que eles não entram naquela coisa de uma briga, de um território, de uma coisa. Então eles têm muito essa diferenciação. E uma coisa que as notícias nos revelaram foi muito esse papel do PCC, como às vezes você tem prisões de integrantes do PCC que eles são retratados como empresários, né? O empresário que é ligado ao PCC, né? Então essa coisa aparece muito, e aparece muitas lideranças apontadas pelo PCC, como também presentes em negócios formais. Então isso foi uma coisa que no Ceará despertou muita atenção. Eu queria ouvi-las, então, começar pela Camila, que aí ela vai dando esse sinal e a gente vai fazendo uma rodada geral para saber agora dos achados, né? O que é que essa pesquisa nos possibilitou enxergar. Por estar em São Paulo também, né, e por entender que São Paulo já tem uma ampla produção sobre o PCC, né, e eu vejo que São Paulo, em termos do próprio território de São Paulo, mudou pouco nos últimos 20 anos, porque o PCC continua hegemônico. É claro que tem alguns efeitos, né, difusos a partir do próprio crescimento para fora, mas em São Paulo mudou pouca coisa em termos da dinâmica criminal mesmo a partir do PCC. Eu aproveitei a oportunidade, né, no capítulo do livro, como resultado do projeto, de colocar no papel uma reflexão que eu já vinha fazendo em apresentações, em eventos, mas nunca tinha escrito a respeito, que é o de propor uma dimensão analítica, né, de pensar uma quarta fase do PCC, né, dando continuidade ao que eu tinha feito na minha tese, que eu defendi em 2011, né, portanto já são 15 anos. Na minha tese de doutorado eu falo de 3 fases do PCC, né, não vou retomar aqui, porque senão vai demorar muito.
Mas a última fase, né, do PCC, que eu chamo de terceira fase, ela teria começado em 2006. Com os ataques, que agora, inclusive, esse ano fazem 20 anos, né? Naquele momento, eu acho que ele é um marco importante, né, do PCC em São Paulo, que é uma expressão do domínio, da hegemonia do PCC em São Paulo. Né? Em 2006, o PCC faz uma mega rebelião em 74 unidades prisionais, dezenas de ataques nas ruas e as forças de segurança, abrangendo não apenas a capital, mas o litoral, o interior. Independentemente das consequências políticas, né, da reação do Estado, que provocou um massacre com mais de 500 pessoas mortas, enfim, do ponto de vista do PCC, eu entendo que esse foi um marco simbólico da sua hegemonia no Estado. E a partir daí, pouca coisa mudou, né? Mas já há algum tempo eu vinha pensando sobre o meu próprio trabalho e pensando, será que já tem uma quarta fase do PCC? Porque eu parei na terceira, né? E nos últimos 5, 6 anos eu já estava pensando sobre isso, principalmente porque depois eu fui fazer pesquisa na fronteira do Brasil com o Paraguai, tive alguns projetos e tal, e sobretudo com a morte, né, o assassinato do Jorge Rafat em 2016, que é o mesmo ano em que o PCC e o CV rompem o convívio que eles estabeleciam há muitos anos, né? Tem a chamada ruptura entre os dois, o que leva a uma série de confrontos entre esses dois grupos no Brasil inteiro, né? Nas prisões e fora das prisões, além, né, de uma dimensão que já vinha ficando mais clara, de uma ampliação da centralidade do PCC nos mercados internacionais de cocaína, que não era algo que existia há um tempo atrás, não era algo relevante. O PCC ele tinha um papel relevante na fronteira como intermediário, mas do mercado com destino Brasil, mercado consumidor no Brasil. Então, a internacionalização do PCC era nos países produtores, especialmente Paraguai, Bolívia, um pouco também no Peru. Mas isso muda em 2000, eu localizo essa mudança em 2017, de 2017 e 2018. Alguns processos, né, que enfim, também não vou retomar aqui, mas que catapultam o PCC para um papel estratégico no tráfico internacional de cocaína, sobretudo para o continente europeu, num primeiro momento, depois para outros continentes, né? Com exceção dos Estados Unidos, entendo que não é o PCC, o PCC não atua nesse mercado, mas para a Europa, a África e a Ásia, né? Enfim, isso, ao meu ver, provocou uma mudança muito contundente no PCC. Uma mudança de patamar, de volume de recursos que eles passaram a gerenciar. Acho que há sempre um equívoco que está presente na análise sobre o PCC, seja da imprensa, seja da polícia, do Ministério Público, que é confundir os negócios individuais com os negócios coletivos. Também não precisa entrar nesse detalhamento, mas, de qualquer maneira, nessa internacionalização do PCC, tanto os negócios individuais, obviamente de alguns indivíduos, né, passam a ganhar muito dinheiro, quanto coletivamente também foi aberta uma porta para o PCC atuar como eles chamam de família, né, como família em esquemas desses negócios internacionais. Eu acho que o volume de recurso oriundo desse mercado que o PCC adentra, ele transforma o patamar do PCC. Então, o PCC que começa, né, a sua história como um grupo prisional, depois nas favelas quebradas de São Paulo, atuando no varejo, depois no mercado nacional, como um distribuidor nacional, quando ele passa a ser um ator nessas redes, também não é ideal, o PCC está dominando o mundo, né, porque os mercados internacionais, acho que o Gabriel vai falar mais sobre isso, eles são muito caracterizados, marcados por redes, atuação em rede. Então, não é que o PCC está dominando o mercado mundial de cocaína. Não, ele apenas se elevou a um patamar de maior centralidade nesse mercado. Eu acho que essa centralidade maior, ela acabou, então, reconfigurando o PCC. Bom, e voltando, então, para a quarta fase. Então, eu busquei, nesse texto, tentar compreender como esses processos configurariam uma quarta fase, né? E se eu estou falando que é uma quarta fase, então eu procurei pensar quais os marcadores, as rupturas, né, que são, digamos assim, que permitem compreender a partir de uma
dessa perspectiva um pouco assim, pensando em processo e pensando em etapas, né, de desenvolvimento. E além desse crescimento econômico, geográfico, etc., eu vejo também essa quarta fase do PCC que eu também contendo em si mesma uma espécie de paradoxo para o próprio PCC. E aí eu vou falar bem rapidinho sobre isso. Porque se o PCC, eu acho que a principal característica do PCC sempre foi a prisão. A prisão, ela não é apenas o local de origem do PCC. Ela é o espaço, o ambiente em que ele se enraiza, que ele se torna algo orgânico, comunitário. Praticamente é um ambiente ali, né, de reprodução automática. Então, é um ambiente de fortalecimento, de crescimento, de recrutamento, de reprodução, de expansão do PCC. Sempre foi. E se eu fosse dar um palpite, por que o PCC cresceu em detrimento de outros grupos, de outras bases, por exemplo, grupos de bases familiares, por exemplo, na fronteira, ou cartéis, enfim, eu entendo que porque o PCC soube fazer da prisão um ambiente de reprodução de si mesmo. Então ele usa, e o PCC tem essa característica de usar a política estatal, né, a forma como o Estado lida com ele, usa a seu favor, ele transforma isso, ele canibaliza isso de uma maneira que vai fortalecê-lo. Eu acho que eles têm feito isso ao longo todo esse tempo com sucesso. Enfim, então acho que essa é a característica, o que distingue o PCC de outros grupos criminais no mundo inteiro. Bom, no momento em que ele está nesse processo de expansão, eu acho que aí tem alguns paradoxos que vão se colocar. Porque em 2019, especialmente, né, a cúpula do PCC, que era uma cúpula histórica que já vinha ali irradiando decisões do PCC há quase 20 anos, ela é isolada em presídios federais. O PCC já estava preparado para isso, já tinha transmitido, digamos assim, a sua herança, né, dessa cúpula. Mas, de qualquer maneira, isso força um deslocamento do centro decisório do PCC da prisão para a rua. Então, isso já produz, junto com esse processo de internacionalização, de crescimento, acho que já produz, né, intensificação desses conflitos, desses potenciais conflitos. Além disso, esse processo ele vai produzir uma diferenciação social, econômica, interna ao PCC. Porque, evidentemente, não são todos os indivíduos que têm a oportunidade de se inserir nos negócios internacionais, mais lucrativos. Você tem alguns, como na sociedade a coisa não é bem distribuída. Então você vai gerar uma hierarquia econômica interna ao PCC. Vocês até comentaram, né, nas exposições, como é que hoje na mídia, enfim, você tem algumas pessoas do PCC que são apresentadas como empresários, a Faria Lima. Então isso é um exemplo dessa diferenciação interna, porque a grande maioria continua nas prisões, nas favelas, nos espaços periféricos, né? Enfim, para não me estender mais ainda, eu tentei pensar, então, como todos esses processos embora representem um crescimento do PCC, mas eles também colocam contradições que podem levar ou a uma transformação integral do que é o PCC, dele deixar de ser uma organização de base prisional e se transformar em outra coisa, ou levar a uma ruptura interna com diversos grupos em conflito entre si, né? Então eu vou parar por aqui para não... Já falei demais, embora eu quase nunca fale muito. Tá, muito pouco. Rochelle, e no Rio Grande do Sul, qual foi o achado? O que é que marca a presença do PCC nesse estado? Bom, Luiz, então, olhando para alguns mapeamentos que foram feitos, assim, acho que, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou, se não estou enganada, entre 2018 e 2019, um mapa da presença das facções nos estados. O próprio livro da Camila, né, A Guerra, também trata, né, desse ponto. E, curiosamente, nesses mapas, né, não aparecia ali nem Comando Vermelho, nem PCC como facções que estariam no Rio Grande do Sul, né? Então, essa ausência no mapa é um pouco algo que instiga, né, a nossa... Bom, por que só o Rio Grande do Sul não tem, ou o que faz com que o Rio Grande do Sul, portanto, não tenha essas, ou aparentemente, pelo menos, né, pelo mapeamento, isso não aparecesse. Então, a gente olha um pouco para o Rio Grande do Sul, tentando entender a sua singularidade, ou seja, tem algo de específico ali,
Mas, ao mesmo tempo, ele não é um estado isolado do ponto de vista do quanto essas dinâmicas, né, faccionais e os próprios mercados ilegais operam. Então, um pouco partilhando aqui também de outros pesquisadores que estudam o contexto do Rio Grande do Sul, olhar um pouco para essas singularidades, mas sem entender que se trata de um isolamento, não é isso. Então, vamos tentar aprofundar, assim, o que enfim, a gente encontrou, né, nas nossas notícias, fundamentalmente essa presença do PCC, né, tá muito mais ligada a uma dimensão de colaboração, né, do modo como ela aparece na cobertura jornalística, a partir de aspectos mais econômicos ou de uma dimensão mais econômica do PCC, de colaboração, de apoio logístico, né, para atividades criminosas, né, para atividades criminais, enfim, sem uma dominação ou sem um interesse de disputa por território, como é algo que aconteceu em outros contextos. Então, assim, a cobertura jornalística, né, dá muito conta e, sobretudo, eu acho que o período que se analisa é muito interessante por isso, porque se a gente vai analisar antes de 2017, a gente vê coisas muito esporádicas sobre o PCC na imprensa gaúcha, assim. Teve 2 momentos, né, em que uma das lideranças do PCC esteve preso no Rio Grande do Sul, né, em 2001 e 2002, isso aventava um pouco, bom, o que isso vai produzir em termos desse efeito de contaminação. Isso no processo, né, que a Camila sinalizou muito bem aqui, depois de 2006, né, depois de 2016, que eu acho um momento muito propício para a gente entender essa dinâmica de expansão, né, depois de tudo que acontece em 2016, que a Camila já bem sinalizou. E na cobertura, então, jornalística do Rio Grande do Sul, né, aparece muito o PCC, então, num certo equilíbrio, assim, tanto de ações do PCC que acontecem fora do estado do Rio Grande do Sul, em outros estados, como prisões, apreensões, os impactos do PCC no sistema prisional de outros estados, muito com um receio do que poderia também acontecer no Rio Grande do Sul. E, por outro lado, um conjunto de notícias, então, que vão dar conta de uma presença mais próxima do PCC no Rio Grande do Sul. Então, essa presença, o modo como ela é detalhada nas notícias é nesse sentido que eu falei, ou seja, que vai explicitar a presença do PCC em atividades criminais, em colaboração. Então, até a gramática que é utilizada nessas notícias faz muito jus a essa ideia. Bom, você tem simpatizantes do PCC no Rio Grande do Sul, você tem colaboradores, né, que também remete muito a uma gramática empresarial, assim, que enfim, há uma certa identificação, mas não há uma presença territorial, tanto fora quanto dentro do sistema prisional. Então é isso que demarca um pouco essa presença do PCC, que me parece, de fato, ter sido mais concentrada justamente a partir de 2016 e 2017. Então nós também não identificamos na pesquisa, por exemplo, um impacto dessa presença do ponto de vista do aumento dos homicídios, como aconteceu em outros estados. Então, aqui nós temos também uma especificidade, um pouco para enfatizar esse aspecto. O período que nós tivemos ali de aumento dos homicídios no Rio Grande do Sul não esteve ligado diretamente à presença do PCC, mas muito mais por conflitos internos dos próprios grupos locais, né? Então essa é uma outra característica que a gente identificou, quer dizer, toda essa presença ela se dá por meio de apoio logístico, de atividades, né, ilegais, do apoio para atividades ilegais. Eu acho que, sobretudo, também a partir disso que a Camila falou, né, do PCC se tornar um ator transnacional e ocupar uma posição de destaque, por exemplo, na fronteira com o Paraguai, né, muito próximo lá do Rio Grande do Sul. Isso faz com que ele seja um ator estratégico para afirmar, portanto, esse tipo de acordos, parcerias e de apoio mútuo, né? Então, foi fundamentalmente o que a gente pôde identificar na cobertura jornalística do Rio Grande do Sul. Juliana, em Rio Grande do Norte, o que é que ele nos trouxe de achados nesse processo de pesquisa? Bom, é muito interessante a Camila ter colocado todas essas fases do PCC para a gente pensar, né? O PCC no estado do Rio Grande do Norte ele vai aparecer com uma presença muito restrita em 2012, dentro do sistema prisional.
Eu acho que é importante pensar que essa expansão nacional e a localização estratégica do Rio Grande do Norte, que é uma área, assim, os portos têm baixa fiscalização, é a área mais próxima da Europa, então são novas rotas, então o Estado é importante, mas ele surge dentro do sistema prisional. Inicialmente ele inclusive colabora, né, com outras facções, com a facção Sindicato do Crime, que vai surgir depois, em ataques na cidade, em prol da defesa dos direitos humanos dentro do sistema prisional, diante da sistemática violação deles, né? Em 2016, no entanto, a gente tem uma característica também no estado do Rio Grande do Norte, dentro das reportagens, por exemplo, que é a negação da existência de facções, né? Então, hoje, houve um momento de negação, depois de muita presença, e hoje de negação de novo. Então a gente está nesse momento agora, né? Mas em 2016 essa presença do PCC ela se torna muito forte e ela vai marcar de uma forma dramática a cidade e o estado em 2017, né? Justamente com o massacre de Alcaçuz, né? No qual várias pessoas foram mortas. O PCC atacou pessoas vinculadas ao Sindicato do Crime, que rasgam a camisa do PCC, identificando ele como covardes, né, etc., não aceitando normas vindos, né, de São Paulo, por exemplo, né. Então uma das coisas que o Sindicato do Crime fala aqui, quem faz o crime é nós, né, não vai ser nenhum paulista que vai mandar nisso. Então, e aí a presença do sindicato, ou do PCC, ela fica muito forte com essa rivalidade. A gente tem em 2018, 2019, um aumento enorme da taxa de homicídios. Muitas mulheres foram mortas e de disputa por território, fato que está acontecendo de uma forma muito grande. Então, no Rio Grande do Norte, a gente vê essa fluidez. O texto que foi produzido para esse artigo, ele dialoga com 2 outros trabalhos. Aliás, o trabalho que a gente fez para o relatório, que a gente analisou só as entrevistas. A gente tem também um outro artigo que eu escrevi, que é Entre Rupturas e Permanências, que eu estou analisando os relatórios do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, e que estou analisando os recursos que o Estado recebeu e como aplicou nas políticas prisionais. E nesse artigo, especificamente, que eu sou coautora com a Holly Moore, que é uma professora, né, do Canadá, junto com a Natasha Kran e com Osana Filho, que acho que é interessante falar isso também, que esse texto tem uma colaboração de uma rede internacional, e também com duas universidades, que é a UFBA, né, e a UFRN, Laços e o CIS. E nesse especificamente a gente trabalhou com a ideia de governança criminal. É um texto mais teórico, em que a gente amplia um pouco a ideia de governança criminal, pensando atores externos e descentralizados, como o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e a Força Tática de Intervenção Penal, né? E aí então a gente está analisando isso e vendo quais são as consequências. Então, a partir da inserção do PCC no Estado, do massacre, da rivalidade que aconteceu, a gente tem um processo, né, de aumento, como eu falei, de aumento dos homicídios, né, de recrudescimento policial também. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma narrativa que é construída de que o crime organizado é o inimigo número 1 e vale tudo para ele ser eliminado. E a partir disso você tem a implementação de um regime estritamente restrito dentro do sistema prisional baseado na tortura, né? Então, tanto o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura como a FTIP, né, a Força Tática de Intervenção Penal, elas atuam no modo, é isso que a gente viu aqui, no modo de tentar anular qualquer tipo de governança, co-governança prisional, né, anulando qualquer agência dos presos, considerando que isso é um horror e que isso deve ser combatido. E esse discurso ele teve grande aderência e criou, né, um modelo de sistema prisional para o Estado, que é baseado, né, na tortura sistemática, como eu falei, e ao mesmo tempo que se expandiu para outros estados e que se coloca como modelo, né? Então é um pouco mais pensando isso. Hoje, como eu falei, depois do massacre, o PCC ele começa a ter uma evidência. Teve em 2018 e 2019 porque teve muita guerra, muita disputa por território, mas a partir de 2020 você tem no Estado a construção de uma retórica que nós somos os estados mais seguros do Brasil, novamente, né? Então agora a gente está com a Operação Território Seguro, que está, enfim, causando várias mortes e incursões violentas dentro da cidade, mas o PCC ele começa a se afastar e hoje a predominância que a gente vê é o quê? Do Comando Vermelho, que durante o massacre de Alcaçuz era aliado do Sindicato do Crime e agora se transformou num rival. Então hoje a gente está tendo muitas mortes, muitas tomadas de territórios dentro da cidade
E aí o PCC, eu acho que ele está só observando, de certa forma, estrategicamente, né? Deixa os outros fazerem a guerra para depois eu entrar, que eu não vou gastar recursos. Enfim, a Camila pode analisar mais isso, a gente tem que analisar mais, mas eu vejo um pouco nesse sentido. Então, assim, e o PCC, ele criou um modelo, né? Um modelo de criação do Sindicato do Crime, por mais que eles odeiem o PCC e falem que são vermes, covardes, etc., eles se baseiam nessa organização, né? Eles acham que essa organização é importante para diminuir as violações dentro do sistema prisional, e hoje eles são uma presença muito forte dentro do Rio Grande do Norte, né? E com o aumento de apreensões de drogas, de armas, né? Coisa que a gente não via hoje, mas com a invisibilização do PCC e cada vez mais dentro das reportagens de qualquer facção. Porque no Estado é como se só se falar o nome da facção, você estaria criando. Mas, na verdade, você está ocultando um fenômeno que está ali e que está direcionando as políticas públicas e o uso de recursos no combate ao crime organizado. E esse combate, ele não envolve, por exemplo, melhorias dentro do sistema prisional. Ao contrário. Então, é um pouco dessas colaborações e pensando também, né, que falando o que o Luiz Fábio falou, o PCC, ao se expandir pelo Brasil e pelo mundo, ele vai construindo diferentes formas, né, de lidar com os outros grupos. Então, no Rio Grande do Norte, como no Ceará, o PCC, entre aspas, ele não é considerado como... eles sempre são vistos, de certa forma, como estrangeiros, né? Estão mandando ordem de lá, daqui. Então, tem um processo de tentar isolar e acabar com o PCC, embora as questões para fazer isso são muito mais complexas. Mas é um pouco dessas coisas que eu tentei analisar, e nesse texto especificamente trabalhando a questão da governança prisional com novos autores e os seus... Gabriel, o que é que os portos nos revelaram sobre essas movimentações e as dinâmicas que foram fruto dessa investigação? Bom, como eu mencionei anteriormente, eu acho que a grande contribuição deste capítulo com relação aos portos é esse panorama. Então eu tentei fazer esse diagnóstico amplo sobre quais portos brasileiros eram mencionados em notícias sobre o PCC, considerando essa grande base de dados que a gente construiu com mais de 12 mil notícias, né? Então, eu acho que esse panorama ele foi muito bom para a gente ter essa fotografia geral de menções ao PCC, como eu mencionei, em mais da metade dos portos públicos brasileiros. Então, eu estabeleci esse recorte de portos públicos, né? Porque são 34 portos públicos no Brasil, que são os portos diretamente gerenciados pelo governo federal, por meio de companhias docas ou empresas públicas federais ou estaduais, né? Então, 16 portos foram mencionados, né? Quase metade deles. É claro que o Porto de Santos prevalece nas menções, bem como os jornais do estado de São Paulo são os que mais divulgaram notícias sobre o PCC nos portos, né? O estado de São Paulo possui o Porto de Santos, que é o maior porto não só do Brasil, mas da América Latina, considerando movimentação de cargas, assim como a dimensão geográfica do Porto de Santos, a magnitude dele é muito grande, e além disso o Porto de São Sebastião. Mas também o que a gente conseguiu identificar é essa expansão do PCC a outros portos brasileiros, principalmente para a região sul, e ali a gente destacou o Porto de Paranaguá, no Paraná, vários portos de Santa Catarina, assim como do Rio Grande do Sul, Porto de Rio Grande, por exemplo, mas também para o Nordeste. E isso acompanha portos do Nordeste, por exemplo, inclusive aqui de Fortaleza, onde nós estamos conversando hoje. Essas notícias, elas acompanham muito, e gostaria até de fazer referência ao que a Camila mencionou dessas fases do PCC, porque as notícias sobre o PCC é como se elas acontecessem em ciclos. E esses ciclos, eles geralmente estão acompanhados de alguma operação policial que desarticula algum esquema de exportação de drogas, principalmente. Então, por exemplo, a primeira onda de notícias sobre o PCC, ela acontece em 2014 ainda. Quando houve uma das primeiras, né, acho que foi de fato a primeira operação da Polícia Federal que identificou um esquema de exportação de cocaína através do Porto de Santos, que teria o envolvimento de membros do PCC, que foi a Operação Oversea. Inclusive a operação na qual foi detido o André do Rap, posteriormente solto e depois fugiu e gerou um amplo debate nacional sobre a questão, né? E a segunda onda foi em 2017,
que é justamente coincide com a quarta fase do PCC mencionada pela Camila, onde de fato se consolida essa noção de que o PCC entrou no mercado transnacional da cocaína através dos portos principalmente. Ou seja, antes ele estava nas regiões de fronteira terrestre importando a droga da Bolívia, do Paraguai, e agora ele estava consolidando seu papel na fronteira marítima para exportação da droga, sobretudo com destino à Europa, né? Então, em 2017, esse boom também é acompanhado de uma operação, que foi a Operação Brabo. E as notícias, a gente consegue quantificar e ver quantas notícias estão mencionando essas operações e por que, então, existem essas ondas de publicações sobre o PCC, né? E também a gente consegue identificar o que, né, o PCC está desenvolvendo nesses portos. Quais são as atividades ilícitas que o PCC está desenvolvendo. É claro que aqui eu utilizei a distinção baseada no Naylor, né, por exemplo, de crimes baseados em mercados. É o que predomina. Então o PCC atua no porto realizando negócios ilícitos. A gente entra também na discussão de domínio. Essa é uma discussão que ainda está aberta, né? Como o capítulo teve o objetivo de fazer esse panorama, ele é útil num primeiro momento, como essa visão né, essa visão do alto da presença do PCC e o que demonstra que na sequência a gente poderia descer alguns andares e tentar entender o que está acontecendo em campo. Mas a gente consegue identificar que são mercados ilícitos que são mencionados de atuação do PCC e a exportação de cocaína largamente. Mas ela não é a única, né? Então existem esquemas de tráfico de madeira, minérios, outros bens proibidos. E a gente identifica outros 2 principais crimes mencionados além do tráfico de cocaína, que são os homicídios e a lavagem de dinheiro. E aí no capítulo a gente faz uma discussão disso, que são frequentemente consequências diretas do tráfico internacional. Então, por um lado, a gente fez uma distinção entre alianças ou conflitos. A gente identifica que predominam menções a alianças, ou seja, o PCC se expande para outros portos, geralmente com associações e alianças com outros grupos locais ou estrangeiros. Isso não significa que conflitos não aconteçam. Então, cooperação e conflito são dinâmicas coexistentes. O tráfico de drogas ele geralmente desemboca em homicídios, por exemplo, por acerto de contas ou algumas disputas por negócios, né? E a lavagem de dinheiro, claro que é uma consequência direta disso, porque a exportação de cocaína é o que mais movimenta dinheiro no âmbito do PCC, e esse dinheiro precisa ser injetado no mercado legal para ser usufruído pelos membros, né? Entre as alianças, a gente identifica principalmente menções à máfia italiana, que é a 'Ndrangheta, a máfia calabresa, que é uma das principais destinatárias da droga enviada pelo PCC. Eu acho que eu tento fazer um pouco essa discussão, novamente, pegando um pouco de tudo que foi discutido aqui, porque eu acho que os portos são esses hubs, né, esses pontos cruciais da quarta fase do PCC. Não são os únicos, é claro. Poderíamos discutir outros, os aeroportos, com certeza, e outras formas de exportação que independem de portos comerciais. Juliana mencionou o caso de portos do Norte e do Nordeste, que muitas vezes não necessariamente são portos comerciais, mas são espaços para exportação por meio de pesqueiros ou veleiros, por exemplo. Assim como a questão do domínio territorial, que aparentemente não é bem isso. O PCC atua nos portos oferecendo apoio logístico. Então ele é um operador capaz de conectar vendedores em uma ponta e compradores em outra ponta. Então ele faz essa intermediação logística sem necessariamente precisar de domínio territorial nos portos, porque são negócios inerentemente ocultos. Então eu acho que esse panorama ele nos permite diagnosticar um pouco a presença do PCC, mas também apontar para dinâmicas que nós ainda não sabemos. Eu acho que o projeto tem isso, a gente entende algumas coisas e a gente percebe o que nós ainda sabemos pouco. Então eu acho que essa questão de dinâmica de domínio, por exemplo, é algo que ainda precisa ser muito bem entendido e discutido, né? Na própria mídia, pelas notícias jornalísticas, vários termos são utilizados. Então o PCC estabelece um monopólio, ou ele controla, ou ele domina os portos. Isso é principalmente associado ao Porto de Santos, mas nós ainda não sabemos exatamente o que isso significa. Ou seja, dominar, quando
dizem que o PCC domina o porto. Isso quer dizer que ele estabelece quem pode ou não atuar no porto? Ele cobra taxas, ele estabelece regras, ele cobra o cumprimento dessas regras? Ou ele só é um ator, um operador logístico que conseguiu tanto poder e ele conseguiu um espaço tão privilegiado nesse mercado que ele então é o operador procurado para fazer esses negócios? Ou seja, ele não precisa dominar, não precisa controlar outros atores, mas ele tem um protagonismo tão fundamental que ele é muito notório em comparação aos outros, né? Eu, particularmente, tenho apostado nessa segunda etapa, porque os portos são espaços fragmentados, o tráfico internacional de drogas é um mercado fragmentado, com atores pequenos, grandes, faccionados ou individuais, mas o PCC, sem dúvida nenhuma, e acho que esse diagnóstico, esse panorama demonstra isso, ele é um ator que chegou em um ponto que ele é o protagonista desse mercado, sem sombra de dúvidas. Eu vou corrigir uma informação do começo do nosso podcast. São 9 estados. Porque, na verdade, nós tivemos os portos, tivemos as investigações no judiciário que contemplaram outros estados, mas o banco de dados das notícias foram 9 estados, conforme está pintadinho bonitinho na capa do livro, viu, pessoal? Tá bem bonitinho, bem discriminado. Uma coisa interessante nesse processo que vocês trazem, PCC, né? O Camila disse muito bem, tem essa base comunitária. E uma coisa que eu vejo muito em todos os textos, em todo esse processo de pesquisa, que eu acho que a gente conseguiu ver e demonstrar um pouco que o PCC ele aprende, né? Ele se desenvolve, e esse processo de expansão é também um processo de aprendizado, né, desse grupo que tem a base prisional, que tem um caráter comunitário e que se caracteriza não só por ser um fenômeno criminal, mas também um fenômeno social, né? Ele expressa características de uma dinâmica social que o possibilitou. E aí, quando o Camilo diz assim, olha, ele se alimenta, ele canibaliza o Estado, né? Traz essa ideia, né? E aquilo que deveria ser controle, na verdade, é aquilo que possibilita. Então, a gente vai já para o passo final. O podcast hoje passou muito rápido, né? Mas eu queria encerrar ouvindo vocês. Quais são os desafios que o PCC apresenta para o Estado brasileiro, para a sociedade brasileira? Como é que há uma dinâmica criminal em desenvolvimento, uma dinâmica que causa uma série de consequências, uma série de efeitos sociais no interior das prisões, no interior das ruas, das instituições, enfim. E quais os desafios, então? O que é que o Estado, né? Infelizmente, hoje nós temos a gente sempre gosta, né, do Invips Podcast, uma característica dele é isso. A gente desafia nossas convidadas e convidados a dizer assim, olha, dê soluções para a segurança pública, porque tem um bando de gente ocupando a internet, usando a internet para falar bobagem sobre segurança, pessoas que acham que reproduzindo estratégias de força e violência que são reproduzidas há um largo tempo e não resolveram. Né? Então, quais são os desafios e como é que vocês veem que por meio de políticas públicas o Estado poderia, de certa maneira, não digo impedir, mas contornar determinados problemas que são gerados pelas dinâmicas criminais movimentados por facções como o PCC. Bom, vamos manter a ordem, porque a gente... Eu queria dar uma dinâmica. Conservador. Você quer dar uma dinâmica, aqueles caras aqui se olhando, vão todos seguir a mesma. Pronto, exatamente. Aí, perfeito. Bom, Luiz, essa pergunta sempre, acho que nos desafia também, né? Eu acho que há vários desafios. Então, um deles, acho que você falou, né? Eu tinha mencionado antes. No caso específico do PCC, ele tem essa característica já desde que foi criado, né, mais de 30 anos, dele canibalizar para seu próprio fortalecimento as ações contra ele, né? E as ações estatais, eu acho que ao longo também, se a gente fosse analisar só isso, ao longo desses 30 anos, todas as ações que o Estado, seja os governos estaduais, São Paulo no início, depois os outros estados, o governo federal, praticamente todas as ações que foram feitas, né, no legislativo, assim, é um show de horrores, né? É um bando de ações práticas, de discursos políticos
que o único efeito que eles produzem é intensificar, né, a violência, intensificar recrudescimento desses grupos criminais, a violência que esses grupos criminais exercem, e isso beneficia tão somente eles próprios, né? É essa violência, é esse cenário no Brasil caótico, um cenário preocupante em termos de segurança, em termos de sistema prisional, onde as violações de direitos elas só se tornam cada vez maiores, né? E naturalizadas. Esse cenário todo só beneficia uma pessoa, né? Aqueles que evocam esses discursos punitivistas, evocando aí essa leitura, né? de lei e ordem, de ampliação de penas, ampliação das incursões policiais nos territórios pobres, ao mesmo tempo que essas mesmas pessoas têm um lobby a favor da desregulamentação de controles em áreas estratégicas, como das bets, né? A gente viu um lobby para não aprovar algumas regulamentações do PIX, gente ali que, ao meu ver, são pessoas diretamente interessadas que esses recursos que fluem do crime para a economia formal, informal e para o universo político, são pessoas interessadas em não mexer nisso, são pessoas que usam o discurso contra o crime para ampliar a matança de pobre, de gente periférica, mas ao mesmo tempo passa o pano e diretamente acoberta as dinâmicas criminais que envolvem os fluxos financeiros, né? Então, esses discursos eles só servem para que essas pessoas continuem sendo eleitas, porque elas se apropriam, elas se aproveitam do medo e da insegurança da população para beneficiarem a si próprias, né? Porque se não fosse a violência, não fosse o crime, não fosse o PCC, não fosse as taxas de homicídios altas, tinha gente aí que não tinha nem que ter existência política, existência pública, gente que não representa nada para a sociedade, gente que não faz nada para a sociedade, gente que é um pus, apenas assim, muito pior que as facções, assim, né? Enfim, eu fiz esse discurso porque eu acho que isso vai, de certa forma, responder porque eu não acho que esse desafio vai ser enfrentado, Luiz. Eu não acho que tem solução para o problema das facções. Primeiro porque hoje elas são profundamente enraizadas comunitariamente, socialmente, politicamente, economicamente. Hoje não dá mais para distinguir as facções, né? Elas têm várias dimensões. Você pode olhar para a dimensão do território, por exemplo, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, e com características distintas nesses estados. Então, em São Paulo, pela hegemonia do PCC, com controles territoriais distintos. Mas a questão do território ela é uma dimensão no que se refere ao problema das facções. O Rio de Janeiro, enfim, a dimensão do território. Então, esse é um problema. Territórios controlados por grupos criminais armados que exercem ali governos naqueles territórios. Esse é um problema gravíssimo no Brasil, né? Tem outro problema, o PCC, enfim, e outros grupos nos mercados internacionais ilícitos. Esse é um outro problema. É claro que ele está vinculado à questão do território, mas ele não é a mesma coisa. Nesse ponto ele atua em rede, pai lá e cai, atua em rede contra os grupos máfia italiana e não sei o que, não sei o que. Outro problema, uma outra camada, uma outra necessidade. Se alguém quisesse enfrentar o que não é verdade, eu não acho que isso existe. Se alguém quisesse enfrentar, teria que olhar como uma outra questão, com outras estratégias. Outro problema é como é uma consequência de todos esses processos que a gente falou aqui, a infiltração desses grupos, transbordamento, ou ao menos não é algo recente, mas o fortalecimento da presença desses grupos na política, no Estado, de diversas formas, sobretudo nas franjas, nos territórios, na política local, mas também já em outras esferas da política, né? Eu acho que existiriam formas não de acabar com as facções, né? Mas de reduzir o seu efeito mais nocivo na sociedade. Mas, e aí a gente tem que falar de estratégias de prevenção, de repressão qualificada, de estratégias relacionadas de desmobilização
desse processo de criação de vínculos, né, que as facções produzem, sobretudo na prisão, porque elas produzem vínculos, né? Elas dão sentido à vida das pessoas. Mas eu não acho que a gente está caminhando para isso, né? Não acho que as autoridades, né, as propostas políticas caminham para isso. Acho que caminha para o oposto. Não vejo saída, né? Eu não vejo. Outro dia uma aluna propôs um trabalho, né, na pós-graduação. Aí eu falei para ela, ela falava toda uma coisa de uma perspectiva de esperança, etc. Aí eu falei, olha, a gente não precisa ter esperança. A minha frase foi essa, mas eu quis dizer assim, que eu acho que se a gente poderia ter, mas no cenário político atual do Brasil e do mundo, nós não temos condições de enfrentar. E aí, só para finalizar a minha fala, além de tudo isso que eu falei, das nossas mazelas internas, hoje esse problema das facções, ele tem ainda, infelizmente, e por isso eu ando bem cansada desse assunto, porque ele atrai gente, né, que de fora do Brasil tem outros interesses geopolíticos, econômicos, e que utiliza a questão das facções como tentativa de criar brechas para intervenção em outros países, no caso o Brasil, com uma desculpa, né, de uma associação de facção a terrorismo que não tem qualquer tipo de... eu acho que até é um absurdo quando a imprensa brasileira fica trazendo essa discussão, porque é uma agenda que vem de fora para o Brasil com interesses outros, interesses sinistros, interesses maléficos, demoníacos, eu poderia dizer, e aí a imprensa traz para a gente responder a essas alucinações. Eu acho que eu como pesquisadora, eu já estou de saco cheio de responder a perguntas que não deveriam nem ser feitas, porque elas vêm de uma outra lógica. Quem está falando que associando a terrorismo, a pessoa não está interessada num debate sério, acadêmico, no debate que a gente faz quando pesquisa isso. A pessoa tem outros interesses. Então ela deveria ser ignorada, né? Porque isso não faz sentido. E, infelizmente, isso ecoa no Brasil em certos setores da sociedade que ou tem uma profunda ignorância em relação a esse tema, ou está alinhado a esses interesses escusos que envolvem, né, uma dimensão política, geopolítica, e situa o Brasil nesses interesses e utiliza essa desculpa, né, como tentativa de abrir ali uma brecha para essas intervenções. Então é isso, né? Eu acho que, terminando, eu acho que a gente precisa, e acho que essa pesquisa ela contribui para isso, compreender o fenômeno é sério, né? A existência das facções, ela desafia o Estado Democrático de Direito, mas também a existência das nossas prisões, elas também desafiam, da forma como elas funcionam, elas geraram as facções, porque elas sempre foram um desafio e uma impossibilidade de pensar o Estado Democrático de Direito, assim como a existência da nossa polícia, da forma como ela vem, o Estado de São Paulo, por exemplo, que a Polícia Militar vem fazendo nessa gestão atual, né? Nunca foi uma maravilha, mas você vê momentos de pico de letalidade, quando aparentemente a polícia mata sem muita preocupação com punições, quando os controles estatais sobre a atividade dessas forças está completamente relaxado, né? Então, se as facções desafiam o Estado Democrático de Direito, a atuação das polícias, sistema prisional, desafia muito mais. Então, eu acho que a gente não vai resolver o problema das facções enquanto não resolver o problema anterior que gerou as facções. Então, a minha mensagem final não é de muita esperança. Tem saída, gente. Mas aí tem que olhar para aquilo que gerou, não para... A facção, ela é o fenômeno, ela é o resultado, não é a causa principal. Bom, depois que a Camila vem e diz não tem solução e não tem, né, como resolver, eu agora vou dizer o quê, né? Não, gente? Vai dizer, não, agora pode ser. Não tá certo. Não, então, eu acho que mas assim, pensando assim nessa obra, né, no que ela pode nos ajudar, assim, eu acho que ela de fato nos ajuda a entender que o fenômeno é super complexo, né? Que não há uma maneira homogênea, né? E eu diria, não estou falando aqui só do PCC, eu acho que toda a minha fala aqui é sobre um fenômeno mais amplo, que é
a transnacionalização dessas dinâmicas e é o processo de faccionalização de múltiplas dinâmicas criminais que estão sendo, de certa forma, né, cooptadas, né, e passam a ser operadas a partir dessa lógica, né? Então, é mostrar que complexificar a leitura sobre, bom, o que é uma facção, como é que ela opera, não há um modus operandi homogêneo, né? Vários de vocês apontaram aqui, bom, tem um conjunto de atores, né? Como é que a gente, né? Atores transnacionais, em que medida eles estão faccionalizados ou não? Só isso já dá uma grande discussão, né? Para pensar, bom, o próprio projeto antifacção agora, né? Um grupo de 3 pessoas que produzam dominância de território. Bom, como é que a gente vai caracterizar isso a partir de... Quer dizer, então, a própria definição do que foi efetivamente aprovado, ela já traz muitos problemas para enfrentar essa questão. Então, acho que um primeiro ponto é como é que nós entendemos o problema. Que aí eu acho que as pesquisas e a produção de evidências é algo fundamentalmente importante para enfrentar isso. Bom, isso nós já temos. A questão é o quanto isso vai ser apropriado do ponto de vista de política pública, que aí é outros 500. Por quê? Porque aí um discurso raso, um discurso que apela para um populismo punitivo, no sentido de que soluções rápidas e soluções que, inclusive, estão na engrenagem do problema, como se colocou aqui, nas falas de vários de vocês, como, por exemplo, ampliar vagas no sistema prisional. Quer dizer, bom, o que isso vai produzir? Vai alimentar ainda mais esse sistema. Então, eu acho que, assim, a nossa luta aqui também é para que o que está sendo produzido como evidência concreta, né, da atuação desses grupos, a gente tem que, na verdade, lutar, né, para que isso seja, de fato, considerado no âmbito da política pública, para que ela possa... eu acho que é um fenômeno deveras complexo para ser respondido com uma resposta muito simples. Eu acho que esse é o papel, né, da ciência, de poder complexificar, né, esse fenômeno. Mas eu acho que, por exemplo, na medida em que a gente pensa numa estruturação da investigação, né, numa qualificação da investigação, que a gente possa entender e responsabilizar não apenas o que está na ponta dessa cadeia, que é um pouco o que ficou desse projeto mais recente, né, de como ele foi modificado na Câmara, enfim, que o que está posto ali é, de novo, uma responsabilização muito individual de uma pessoa que está lá na ponta da cadeia, que é o sujeito, muitas vezes, o mais precarizado desse processo, e o quanto isso vai, de fato, né, o quanto essas medidas vão, de fato, enfrentar como isso funciona nessa rede, nessa dimensão transnacional. Então, eu acho que a gente, né, tem que continuar pleiteando e lutando para que, enfim, as evidências que nós produzimos no âmbito da academia possam ser utilizadas para que, de fato, se enfrente o problema e que não seja apenas um discurso para angariar seguidores, para angariar, né, aquilo que a Camila estava falando, o quanto essa discursividade, inclusive em tempos de eleições, né, angaria muitas pessoas que se sentem assustadas e que, enfim, né, e justamente isso, as pessoas que moram nas vilas, nas periferias, que têm a sua vida mais impactada concretamente por essas dinâmicas, porque tem toque de recolher, porque tem horário para pegar ônibus, porque são assaltados, ou porque, enfim, né, eu acho que esse é um outro ponto, o quanto essa faccionalização, né, dessas dinâmicas que tem um intuito também econômico, mas o quanto ela se alastra para outras dinâmicas criminais, como, por exemplo, o que a gente estuda da violência de gênero, e que, inclusive, as mulheres sequer podem acessar o sistema de justiça porque estão num território dominado, porque não podem fazer, né, denúncia, ou porque, enfim, né, estão de alguma forma envolvidas, né, e aí também não tem como acessar alguma forma de proteção. Então, assim, o que pode resultar também no feminicídio dessa mulher. Então, assim, a gente vê uma capilarização disso para o cotidiano das pessoas, né, para a vida vivida, assim, do sair de casa, da definição dos trajetos, né, de crianças que não podem ir para a escola porque naquele dia a escola está fechada. Então, ou seja, tem pessoas que estão vivendo, na prática, uma realidade muito dura por conta disso. E se a gente quer enfrentar isso, né, então a gente vai ter que olhar para os estudos, a gente vai ter que olhar para evidências, e esse discurso raso não vai dar conta de resolver o problema, vai intensificar o problema e vai blindar, né, muitas pessoas que estão envolvidas, né, também nesse processo,
e que, via de regra, passam ilesas por isso. Então, eu acho que, assim, é de fato muito difícil, mas eu acho que nós temos que olhar para algumas experiências, ainda que pontuais. Por exemplo, o que se focou? Bom, se focou na redução dos homicídios. No Rio Grande do Sul, nós tivemos avanços positivos do ponto de vista do enfrentamento de algumas dinâmicas criminais, com foco, por exemplo, na redução dos homicídios, dissuasão focada. Então, assim, é importante olhar para experiências que têm produzido, né, efeitos concretos do ponto de vista da redução, por exemplo, dos homicídios. Eu acho que é importante, né? Então, olhar para isso, né, ver como é que nós como é que nós podemos incrementar as políticas públicas a partir de evidências e não a partir de discursos populistas e que se amparem, né, num punitivismo que a gente sabe os efeitos que isso vai produzir. Olhar para essas experiências e ver como é que a gente pode, em cada cenário, acho que a gente desvendou bem, né, diferentes contextos aqui, tentar entender essas singularidades, por exemplo, o interesse, né, desses grupos também na região amazônica, nas regiões de fronteira. É preciso entender como é que a faccionalização vai operar nesses diferentes contextos e como esses atravessamentos de dinâmicas, por exemplo, como isso vai afetar, inclusive, do ponto de vista da violência de gênero, né? Então, olhar para essas singularidades e tentar, portanto, e seguir na nossa luta aqui de qualificar a política pública a partir de evidências científicas que possam, de fato, enfrentar o problema. Porque essas respostas rasas, elas, né, como a Camila já falou, elas não estão preocupadas em enfrentar o problema, elas estão preocupadas com outros interesses que, inclusive, né, integram muitas vezes essas mesmas redes. Eu acho que é um pouco por aí. Ok, depois das falas da Rochelle e da Camila, fica mais difícil para mim, vai ficar mais difícil para o Gabriel. Então, bom, eu concordo com o que a Camila e que a Rochelle colocaram. Eu acho que é um desafio muito grande. De fato, eu acho que as políticas públicas, elas não estão interessadas em resolver esse problema. Eu acho que isso é fato, isso tem que ser colocado. Nós temos que incomodar. Mas aí, fazendo uma alusão ao Che Guevara, né? Ai que endurecer sem perder a ternura, né? Então, é um fenômeno extremamente complexo. Eu acho que o PCC, apesar de outras facções, como surgiram várias, o Comando Vermelho, que era mais antigo, ele tem um protagonismo, ele desafia muito, né? Porque ele sistematizou um modelo de organização criminosa, eu acho de uma forma quase acadêmica, né? Então, e a gente tem esse processo da globalização dos mercados de droga, né, a questão da cocaína, e hoje a gente tem também a questão, por exemplo, da inserção em comunidades tradicionais, dentro de terras indígenas, na Amazônia, que eu acho que é outro fenômeno para a gente começar a trabalhar firme, para entender um pouco mais. A gente tem desafios também em relação à própria pesquisa, eu acho que também cabe notar isso, né, porque cada vez é mais perigoso você abordar esses temas. Nós temos cada vez menos acesso ao sistema prisional, que é de onde surgem essas organizações, e para mim é o que alimenta o tempo todo também essas organizações criminosas, né? E levando sérias consequências. Há pouco tempo, acho que umas 2 semanas atrás, a polícia entrou no território na periferia de Natal, matou uma pessoa, né? E aí teve uma reação, e aí o Sindicato do Crime reagiu e tacou fogo em ônibus, não sei se vocês viram, em vários bairros, mas as crianças deixaram de ir para a escola, carros de civis foram queimados, e ônibus foram queimados, e algumas rotas de ônibus elas não passam mais por esses territórios. Então você vê o domínio da violência, né, com impactos profundos para essa gente periférica, que a política não está interessada, e é ela que está ali naquela ponta. Então, para mim, essa questão não vai ser resolvida nunca se a gente não lutar contra uma coisa que parece impossível, que é a questão da desigualdade social, da falta de educação qualificada e crítica. Então, nesse sentido, acho que a gente tem uma importância muito grande da sensibilização, de trazer um debate qualificado, sensibilizado, e que vai incomodar, mas vamos tentar incomodar mesmo, né? Então, eu acho, assim, não é fácil, é muito mais complexo, mas enquanto a gente não trabalhar a questão do sistema prisional, que, como a Camila falou, é uma ameaça ao sistema democrático brasileiro, a gente não tem solução. Mas cada vez mais, qual é a nossa aposta? Cada vez mais no recrudescimento desse sistema prisional, no aumento, na expansão. No estado do Rio, por exemplo, desde 2017 para cá, o estado ele nunca recebeu tantos recursos
públicos para investir em segurança pública. Qual foi o investimento todo? Em polícia, carro, armamento. Está se vendendo como o estado mais seguro do Brasil. Diminuiu os homicídios em um tempo, aumentou a letalidade policial e agora está aumentando de novo os homicídios. Por quê? Se você não investir em políticas públicas, né, de qualidade e educação, eu acho que é muito importante, e diminuir as desigualdades no sistema prisional. Eu fiz uma pesquisa no sistema prisional francês, claro que, enfim, não dá para comparar as duas coisas, são duas realidades muito diferentes, mas a facção ela não existe dentro da França, e eu acho que tem muito a ver, por quê? Porque as pessoas dentro do sistema prisional elas têm acesso ao que é necessário para sobreviver. Aqui a gente não tem, e a gente, por exemplo, tem, por exemplo, uma pessoa que às vezes cometeu um crime menor, ela vai ser colocada junto com um grupo faccionado, ela não tem acesso a um sabonete, ela vai ser espancada, então é uma realidade muito difícil. Então, enquanto a gente não resolver o sistema prisional, diminuir, pelo menos reduzir esses danos, que eu acho que prisão é sempre, né, é uma coisa danosa, mas não há vontade para isso. Não é uma pauta política, a maior parte dos governos tem medo de falar sobre isso, ao contrário, né, se alimenta um discurso esquizofrênico, paranoico, né, com interesses escusos, né, que a gente cada vez vê mais. Acho que politicamente é muito interessante que a gente tenha a propagação desses discursos estereotipados, porque com isso a gente legitima toda a violência no sistema prisional, toda a violência do sistema das polícias nos territórios, e ao mesmo tempo a gente dá força para que as próprias facções façam suas regras, e que se por um lado elas estão lutando por melhorias no sistema prisional, por exemplo, elas também atuam pela marca da violência. Então é a violência que a gente vê reproduzindo, né? Então, por exemplo, só para falar, né? A gente tem agora, eu acho que cabe falar, a gente está no momento de eleição, que isso vai ser muito explorado, né? A gente tem um governo uma proposta de governo que vai explorar justamente essa questão do punitivismo penal de uma forma muito forte, né? Isso ganha votos, porque a população que está nessa periferia, ela tá à mercê dessas coisas, à mercê do medo, é o carro dela que pode ser queimado, né? É uma mulher que pode ser assediada por um faccionado, que se ela der um não, ela pode sofrer consequências, né? Então, é um cenário extremamente complexo, mas a gente precisa rever. E, por exemplo, com o PL esse PL antifacção é o contrário. Então, uma das coisas que está sendo divulgado de modo estereotipado é assim, agora os familiares de presos vão perder o auxílio reclusão que eles têm. Então, quem que vai sofrer de novo é a família. E quantas pessoas no Brasil, quantos presos recebem auxílio reclusão? A ideia que se coloca é que todos os presos recebem auxílio reclusão e que a gente está sustentando por isso. Mas não é verdade, a gente só vai aumentar a força da facção. Então, não há de fato uma vontade de superar isso, e eu acho que a Camila trouxe uma questão global, que agora entra outros interesses aí, que é o próprio governo americano ameaçando a nossa soberania, né, a partir da qualificação estereotipada e sem fundamentação de grupos de facções com grupos terroristas. Não é uma brecha para ameaçar a nossa soberania, e também, eu não sei se vocês sabem, mas o país que é qualificado como um país terrorista, ele passa por uma série de sanções econômicas. Então, a desigualdade só vai se ampliar mais, e a gente tem um ciclo de violência sem fim sendo alimentado pelas nossas políticas e por políticos, né? E cabe, inclusive, mostrar que a Camila trouxe aí umas questões que são muito importantes, como o PCC é super desafiante, ele está sempre se inovando, que a transformação cada vez maior de negócios ilegais em legais, e cada vez mais o enraizamento do PCC dentro do sistema político. Um vereador, há pouco tempo a gente teve um prefeito no Rio Grande do Norte assassinado, né, pelo PCC, enfim. Então a gente tem esse processo que vai dinamizando e complexificando mais, e daí eu acho que é super importante o debate qualificado e que incomoda como a gente faz, né? Mas não é fácil. Realmente, a minha tarefa aqui ela foi muito complicada após essas falas, mas ao mesmo tempo ela foi muito beneficiada, porque eu assino embaixo de todas as críticas e sugestões feitas. E é muito interessante para mim notar que, pelo menos esse meu campo de pesquisa, embora um pouco limitado geograficamente do Porto, ele é um microcosmo de toda essa discussão que foi feita aqui. Então, para começar, esse diagnóstico do capítulo, ele demonstra uma questão simples, mas fundamental. O PCC não está só
em portos de São Paulo. Agora, qual é a diferença entre os portos de São Paulo com relação a outros portos brasileiros? A Juliana bem mencionou aqui que há uma disparidade enorme. Então, muito investimento, sobretudo no Porto de Santos, por ser o maior da América Latina, do país, enquanto outros portos brasileiros ficaram praticamente esquecidos no que diz respeito à segurança portuária. Mas mesmo assim, mesmo em Santos, esse tema de segurança portuária ele é relativamente novo, tanto na academia quanto nas políticas públicas. É claro que tem uma história, uma trajetória de implementação de políticas nesse campo, mas de fato uma atenção dedicada por parte do setor público ele é muito recente. Então, isso é fundamental pelo fenômeno de deslocamento. Então, deslocamento criminal, uma vez que você investe em segurança em um ponto, é como apertar um balão, né? Onde você aperta, ele diminui, mas ele simplesmente se desloca para outro lugar. Então, outros portos brasileiros são muito frágeis no que diz respeito à segurança. Agora, mesmo que a segurança portuária fosse esplêndida, excelente, ela tem limitações inerentes. Como a gente mencionou aqui, ela pega a ponta dessa cadeia. É claro que o trabalho de segurança portuária, por exemplo, com foco em drogas, ele tem um objetivo muito específico, que é o de detecção e interceptação. Então, o objetivo é encontrar as grandes remessas de droga que alimentam esse grande lucro do PCC. Mas, em primeiro lugar, ela vai pegar sempre ali a ponta. E o que os meus estudos têm me feito refletir muito é o conceito a ideia básica de vulnerabilidade. Então, quem sempre é apreendido nesse local são motoristas de caminhão, são trabalhadores portuários com salários baixos que são vulneráveis nessa cadeia logística. Ao mesmo tempo, existem os incentivos financeiros por trás disso. Não é meramente uma questão moral do que é certo ou errado, do que é o legal e o ilegal, mas é uma questão financeira de vida cotidiana, né? Então, muitas vezes, um caminhoneiro, por exemplo, pode receber uma oferta de 50 mil reais para fazer o transporte da droga por 1 hora, sendo que o salário dele mensal vai ser de 2 ou 3 mil. E se a gente pensa em outra dimensão, o quilo da cocaína, isso é muito debatido também, né? Mas o quilo da cocaína em São Paulo pode chegar a 6, 8 mil dólares. Uma vez que ele chega na Europa, ele atinge 30, 35. Se ele vai para a Oceania, a Ásia, ele chega a 60 mil. Então existe um incentivo financeiro para isso. É um mercado. Afinal de contas, a gente vive no capitalismo. É assim que o mundo funciona. Então tem gente que investe. Tem oferta, tem demanda e isso acontece. Então eu acho que é preciso perceber, na verdade, que o crime transnacional, ele se manifesta, ele acontece localmente, por pessoas de carne e osso que precisam viver, precisam pagar contas, e é sempre essa ponta mais vulnerável que está ali sendo identificada. Então, são 3 pontos para mim que são fundamentais. Não são soluções, mas são temas que precisam de muita atenção. Em primeiro lugar, isso é de segurança portuária, claro, que ela até hoje nunca foi vista como investimento, ela é um custo, né? O porto é feito para ganhar dinheiro. E tudo que atrapalhe o lucro é visto como algo indesejado. Então, segurança nunca foi vista como um grande investimento a ser feito, ele é um custo. Mas acho que mais importante do que interceptar remessas é o que a gente estava discutindo aqui, de investigar as implicações, as ramificações e as consequências. Então, em primeiro lugar, homicídios. Os homicídios que decorrem diretamente desse mercado, como a pesquisa identifica, o segundo crime mais mencionado nas notícias sobre o PCC nos portos são os homicídios. Então, é indispensável investir em investigação de homicídios e da lavagem de dinheiro, para aí sim, né, passar dessa ponta vulnerável que é sempre apreendida em campo e identificar de fato quem está por trás dessas remessas, porque não é um investimento baixo, é um investimento que exige de fato muito dinheiro, e somente investigações desse teor é que se pode atingir de fato a cabeça, né, dos esquemas. Mas para além disso, e aí é uma reflexão talvez pessoal e menos acadêmica, mas que no fundo é um ciclo muito difícil de enxergar o fim, como a Camila mencionou. E o que nos faz pensar em alternativas. Como mencionei no começo, já é uma desculpa, não tenho soluções aqui, são somente reflexões. Mas por maiores investimentos que sejam feitos em segurança portuária, em detecção de remessa, investigação de
da lavagem de dinheiro, dos homicídios, ainda é um incentivo financeiro muito grande, porque as drogas são ilícitas. E elas geram, no caso do tráfico internacional, essa cadeia de valor, né, ela aumenta conforme fronteiras são transpostas. Então é de fato a ilegalidade que nutre a lucratividade do mercado. Então talvez seja um momento também de pensar alternativas, né? No fundo, acho que o paradigma de guerra às drogas está por trás de todas essas dinâmicas que a gente está discutindo aqui, e esse ciclo com certeza vai continuar no futuro próximo, pelo que a gente está vislumbrando. Eu acho que a gente pode sintetizar muito bem a fala de vocês na ideia de que nós precisamos ter capacidade de imaginar outra sociedade, né? E se a gente pensar o crime como um fenômeno social, a gente precisa enfrentar questões que muitas vezes a segurança pública, né, o debate tradicional sobre segurança pública, ele não quer enfrentar, que é justamente assim, olha, uma questão policial ou uma questão de justiça. Não. Nós temos questões econômicas, nós temos questões que vêm desde a prisão, quando esses grupos buscam se constituir por proteção. Nós temos questões que vão passar lógicas muito relacionais, de relações de solidariedade, relações de criação de laços, de vínculos, de coisas que vão motivar, por exemplo, os jovens, muitas vezes por fantasias. E essas questões que envolvem esses processos que são simbólicos, que são relacionais, que são políticos, morais, econômicos, muitas vezes são dimensões que o poder público não quer ou não imagina tratar. Então, isso torna realmente a gente pensar um fenômeno tão complexo, né, e soluções para eles. Quando você olha para o Congresso Nacional e toda essa questão das emendas parlamentares que drenam recursos de políticas públicas que poderiam ser estruturadas a partir dos estados ou do governo federal, que são drenadas nesses esquemas que a gente não tem qualquer informação a respeito do que é feito, que envolvem grupos locais, né, domínios locais, domínios políticos ou não locais, e com recursos de bilhões aí que estão sendo transferidos, né, das políticas públicas de educação, em saúde e cultura, para esses interesses pessoais de um Congresso com baixíssimo nível de qualidade, como a gente vê aí, que gente que não tem menor condição, que deveria estar na cadeia, muita gente que está no Congresso. Sinceramente, aí acho que é uma questão, talvez, pensar, né, no papel da universidade, na discussão com as pessoas, no voto. Não é possível. Vamos pautar isso no Invips Podcast, certo? Vamos trazer a professora Camila no dia a dia. Vamos reesperançá-la. Mas eu acho, Camila, que é um debate que a gente precisa fazer. Eu já tô há 20 anos. Eu acho que a gente se afastou. Não vai resolver. Mas a gente vai continuar incomodando, debatendo, que é justamente dizer assim, nós precisamos formar uma classe política de outra qualidade. Então, vocês não acham? Acho que isso faz parte, mas acho que assim, eu não vejo a coisa numa dimensão tão totalizante, assim, resolver o problema para, né, claro, eu tenho certeza que tu também não, né, Camila, mas assim, eu acho que na medida em que a gente consegue, né, nesses, né, seja no estado, né, ou núcleos mais próximos, nos municípios, conseguir compilar experiências, documentar ou ajudar na conformação de experiências até mais locais que possam incidir em algum aspecto, elas não resolveram o problema, acho que não, né? Mas acho que elas são pistas disso que você falou antes, né? De como é que nós podemos imaginar a resolução disso. Quer dizer, claro, a gente sempre enfrenta o problema da luta, né, política, daquilo que a Camila falou, do Congresso, mas enfim, se é um campo de disputa, a gente tem que seguir disputando para que a gente possa também saber como desenhar esse processo, né? Nós vamos fazer uma série especial nessa terceira temporada do Invips Podcast, só sobre eleições, esperanças e segurança pública. Então, Camila vai estar. Eu vou dar um brilho ali no O primeiro episódio é a Camila. É da capa. Acaba. Bom, eu queria só complementar uma coisa rapidinha, que pode parecer até muito trivial, é um argumento que é bem repetido, todos nós conhecemos, mas acho que vale a pena repetir de novo. Tem um território lá no Rio Grande do Norte que ele está sendo dominado pelo novo cangaço.
Então está tendo muito assassinato lá. E, por exemplo, eu sei disso porque minha diarista trabalha lá. Então, e aí os filhos dela, ela trabalha o dia inteiro. Os filhos dela, ou eles ficavam na rua, ou o quê? Eles estão hoje em escolas integrais. O dia inteiro, escolas integrais de qualidade. Aí tá a diferença. Eu acho que a gente... Então, quando eu comecei minha fala falando do papel da universidade pública, dos recursos públicos, de um debate qualificado, eu acho que a gente tem que reiterar isso. Enquanto a gente não tiver uma educação de qualidade, né? Eu lembro muito, assim, por exemplo, a cocaína, igual você está falando, né? Chega a $60 mil na coisa. E, por exemplo, o ribeirinho que está lá transportando aquilo, muitas vezes o indígena está levando o quê? Uma garrafa de cachaça, né? E é ele que vai ser preso ali naquilo lá. Então, assim... E eu acho que a questão da educação ela é fundamental, mesmo que seja um discurso batido, e que o Brasil não quer investir, ele quer investir em prisão, infelizmente. Bem, gente, agora sim vamos encerrar este episódio do Invips Podcast. Eu quero agradecer, com o coração aqui cheio de esperança. Então quero agradecer muito Camila, Rochelle, Juliana, Gabriel. Muito obrigado. Assim chegamos ao fim de mais um episódio do Invips Podcast, tá? Mas antes de fechar, vale aqui um agradecimento mais que especial. O Invips Podcast só acontece graças ao trabalho cuidadoso de produção e edição de Bianca Lima. Muito obrigado, Bianca, por todo o seu cuidado e dedicação. Bianca e toda a sua equipe. E Bianca e toda a equipe. Bianca que é toda a equipe. E se você curtiu esse episódio, compartilha com amigos, amigas e com quem mais possa se interessar por essas discussões. Aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, assim você fica por dentro das novidades e nos ajuda a seguir fortalecendo esse espaço de diálogo. Obrigado pela sua escuta e companhia. A gente se encontra no próximo episódio com mais reflexões sobre os fenômenos do crime, da violência e da segurança pública. Temas que dizem respeito a todos nós. Até lá!